Oi, meus amores, que saudade imensa de vocês. Mas por enquanto vamos matar a saudade por aqui, né? Continuando as nossas aulinhas, continuando as nossas matérias. Bom, para a gente dar continuidade, né? Antes da gente continuar as nossas matérias, né? O nosso semestre, para o nosso segundo semestre, eu vou voltar um pouquinho, tá? Nessa aula de hoje eu vou fazer para vocês uma revisão de tudo que a gente viu desde o início até agora, tá? E em relação à última, né? A última aula que eu passei para vocês, ela vai entrar dentro do conteúdo do segundo semestre, tá bom? Vamos lá. Então, desde o início, né, do nosso semestre, nós estávamos vendo tudo sobre a clínica médica, né? Nós vimos lá de início referente quais tipos de doenças que entrariam dentro de um atendimento, dentro de uma clínica médica, né? Vimos também sobre a diferença entre saúde e doença, né? Saúde, sabemos que ela entra naquele estado, né, de completo bem-estar físico, mental, né, social, psicossocial. Então, essa pessoa não é só ausência, né, de doença. Às vezes a pessoa não apresenta nenhum sinal e sintoma, porém o seu físico, né, está mal, está doente, tá? Vimos também sobre a diferença, né, entre as doenças agudas e também crônicas. Agudas são aquelas que apresentam, né, os seus sinais e sintomas com maior gravidade, né, maior intensidade. E as doenças crônicas são aquelas que vão perdurar, né, por maior tempo. Né, os seus sinais e sintomas, a gravidade dessa doença, ela perdura por um tempo maior. Aí depois entramos, né, na matéria, né, específica clínica médica, falando que compreende entre um grupo de especialidades médicas desenvolvida dentro de uma unidade hospitalar, onde acontece o atendimento integral do paciente com a idade superior a 12 anos, se encontra no estado crítico ou semicrítico. Então, esses são os pacientes que são atendidos dentro da clínica médica, tá? Lembrando que são pacientes, né, acima de 12 anos, porque senão estariam dentro de uma pediatria, tá? Abaixo, né, de 12 anos. Então, acima de 12 anos já são atendidos na clínica médica e com alguns atendimentos, né, mais específicos, né? Não é ainda dentro de uma UTI, porém já são alguns cuidados mais específicos, tá? No caso, eles atendem, né, pacientes em estado crítico e também semicríticos. Tudo bem? Vimos também sobre o papel do enfermeiro, né? O papel, nós da área da enfermagem, né? Nós profissionais da área da enfermagem dentro de uma clínica médica, que é proporcionar, né, a esse paciente uma melhor recuperação, né? Porque tem tanto paciente que infelizmente entra para dentro, né, da área hospitalar e infelizmente não sai, né, como a gente queria. Mas o nosso papel lá dentro, além, né, de fornecer o tratamento, os cuidados, né, por exemplo, higiene, o cuidado com a medicação, né, a educação desse paciente. Além de tudo isso, né, nós da área da enfermagem estamos ali presentes para ajudar esse paciente, principalmente em relação ao psicológico dele. Porque quando entra um paciente, né, que sai da sua rotina de trabalho, da sua rotina familiar, né? Então, às vezes, isso atrapalha o psicológico desse paciente. Então, nós, né, da área da enfermagem, principalmente por estar sempre em contato com esse paciente, nós precisamos ter um maior cuidado, um maior carinho, né, uma maior atenção, né, principalmente para essa área, né, para essa questão psicológica do paciente, para acabar não perder esse paciente por uma doença, vamos supor, uma doença mental, né? Um paciente pode sair, às vezes, né, da área hospitalar com uma depressão, tá? Simplesmente pelo fato dele ter saído da sua rotina, né? Às vezes, por exemplo, um paciente que está com uma doença, né, alguma doença grave, acaba tendo que ficar mais acamado, né, não consegue deambular normalmente. Então, isso acaba afetando a questão emocional desse paciente. Então, nós da área da enfermagem, nós precisamos, né, cuidar e estar atento a esse lado emocional, tá bom?
Depois já entramos, né, especificamente entre algumas doenças que a gente pode encontrar dentro, né, da clínica médica. E a primeira que a gente acabou falando foi insuficiência respiratória. De início nós falamos nós falamos um pouco sobre o sistema respiratório em si, né? Quais são as estruturas que estariam formando, né, esse sistema respiratório, que nós sabemos que é a partir da narina, né, que vai lá para faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, né, até a chegada dos alvéolos e, por fim, os pulmões. Esses são as estruturas, né, que formam o nosso sistema respiratório. E para que serve, né, esse sistema respiratório? Qual é a sua principal função do sistema respiratório? Nada mais é do que completar a nossa troca, né, gasosa, fazer com que o nosso oxigênio, né, que é o ideal para o bom funcionamento, né, das nossas células, do nosso organismo, que o oxigênio ele entre, né, na nossa corrente sanguínea para fazer o fornecimento dessa supressão, né, dessa necessidade, porque a gente sabe que as células, elas acabam, né, trabalhando, as suas funções, elas acabam trabalhando em cima dessa molécula, né, de oxigênio. E aí fazendo a retirada, né, o sistema respiratório faz a limpeza, a retirada do CO2, né, que é uma molécula onde o seu acúmulo pode ser nocivo, né, para a nossa saúde, ele pode se tornar tóxico para o nosso organismo. Então, o nosso sistema respiratório ele tem que funcionar de uma forma eficaz, né, para que não aconteça nada, uma doença, né, mais grave, um acúmulo de CO2 e uma falta de oxigenação, tá? E com isso, né, dentro da insuficiência, né, respiratória, nós vimos algumas doenças, né, que podem causar essa insuficiência respiratória, tá? Aqui, nós começamos a falar sobre a insuficiência respiratória através, né, sabemos que ela é a incapacidade do sistema respiratório de manter a ventilação e também a oxigenação, né, ou a oxigenação. Então, é a incapacidade desse sistema respiratório, né, manter essa ventilação. O que é a ventilação? A entrada e a saída, né, de ar, tá? Seja ele com oxigênio ou CO2. Tá? Então, ele não consegue manter essa ventilação, ele não consegue manter essa entrada e saída de ar, tá? Mas, cara, o que poderia ser esse impedimento, né, de entrada e saída de ar? Poderia ser, por exemplo, por uma obstrução, por algum objeto, né, algum engasgo, tá? Entra dentro dessa questão de insuficiência respiratória. Algum objeto, né, alguma pessoa que engasgou com algum alimento, com algum outro objeto, pode entrar nessa questão, né, de insuficiência respiratória pela falta da ventilação, tá? Porque não vai conseguir nem entrar e nem sair o ar para completar essa respiração, tá? E também incapacidade de manter, né, as trocas gasosas, que seria a absorção do oxigênio e eliminação do gás carbônico. Tá? Às vezes pode ser por alguma falha, alguma deformação, né, dos canais ou alguma alteração nos alvéolos, tá? Que pode estar causando essa dificuldade, né, de trocas gasosas. Vimos também que enquanto a velocidade da instalação da insuficiência respiratória, nós temos a aguda, a crônica, né, e também a crônica agudizada. A aguda, ela é de rápida manifestação, né? As manifestações clínicas dela vai ser mais intensa, que pode levar esse paciente até ao óbito, né? Então, por exemplo, vamos supor, um paciente que broncoaspirou, tá? Pode sim ser considerada aguda. Os seus sinais e sintomas veio, né, de forma abrupta, né, meio brusco, e com isso os sinais, os sintomas que ele vai vir devido a essa obstrução, ele vai ser mais intenso. Se não for revertido, né, o quanto antes, esse paciente pode chegar a vir a óbito, tá? Vimos também a crônica, que é uma instalação mais progressiva, mais lenta, né? Os sinais e sintomas, eles são mais brandos, tá? Então, eles são mais sutis. E a crônica agudizada é uma instalação crônica, porém, ele vai ter algumas crises, né, aguda,
vamos supor uma bronquite, né, uma bronquite asmática. Com certeza alguém já ouviu falar, né, ou conheceu, ou teve, né, ou tem a bronquite asmática, que entra dentro desse caso, né, de crônicas agudizadas, tá? A classificação da insuficiência respiratória, né, que temos a insuficiência respiratória ventilatória, que entra naquela questão que eu falei com vocês, com alteração neurológica, musculares, obstrução de vias aéreas, que foi o exemplo que eu dei para vocês, e impossibilidade do parênquima pulmonar de se distender. Algum trauma pode entrar nessa questão também, tá? Insuficiência respiratória hipoxêmica ou alvéolo capilar, ela se dá através do desequilíbrio, né, de ventilação e perfusão e redução da permeabilidade das estruturas nas quais ocorrem aquelas trocas gasosas. Aonde ocorre entre essas trocas gasosas? Elas acontecem dentro dos nossos alvéolos. Então, quando diz aqui a redução da permeabilidade das estruturas, essas estruturas, sim, são esses alvéolos. Ok? Aí lá nós já vimos a questão, né, de alguns quadros clínicos desses pacientes, né, com alguma insuficiência respiratória que pode estar aparecendo. E depois entramos para as doenças em si, né. A primeira que vimos foi a pneumonia, que ela é uma infecção, né, que se dá no trato respiratório, devido à presença, né, de micro-organismo ou algum objeto, tá, que vai causar uma irritação, uma inflamação dentro desse sistema respiratório, principalmente na área pulmonar, tá? E com isso, nós vimos que são altas, né, que tem altos casos, né, de pacientes, e principalmente em pacientes idosos que acometem, né, que essa doença acomete principalmente essa faixa etária, né, de idade, os mais idosos, vovozinhos. Nós vimos a diferença entre a pneumonia hospitalar adquirida, que ela é através, né, de uma infecção, né, que acontece depois de 48 horas de internação, e a pneumonia associada à ventilação, né, que é no caso aqueles pacientes que estão em momento, né, ali de ventilação mecânica, né, que chamamos de ventilação mecânica, ou eles estão entubados, tá? Nós vimos que a ocorrência, né, desse tipo de pneumonia, ele acontece após 48 até 72 horas após a intubação, tá? Então, esse paciente ele pode estar lá há 5 dias internado. Ele foi intubado e após 48 horas a 72 horas que pode ser classificado pneumonia associada à ventilação, tá? Se for antes, ele está há 5 dias dentro do hospital. Então, em 3 dias após, né, o primeiro dia de internação, ele teve sinais, né, de infecção. Então, ela foi adquirida dentro do hospital, tá? E tem a PAC, né, que é a pneumonia adquirida na comunidade. Então, ela tem que apresentar, né, sinais e sintomas antes, né, dessas 48 horas de internação, tá? Para ser classificada como pneumonia adquirida dentro da comunidade, tá? Os causadores seriam bactéria, vírus, né, micoplasmas e outros agentes infecciosos como fungo e corpos estranhos, tá? Corpo estranho é todo objeto, né, que não tem vida, porém não faz parte do nosso organismo, tá? Então, são, por exemplo, objetos, bebês, por exemplo, colocam, né, muito corpo estranho dentro da narina, do ouvido, da boca, tá? E com isso pode acabar broncoaspirando e parar no pulmãozinho e com isso causar uma pneumonia. Aqui nós vimos também, né, o fator de risco para o desenvolvimento de uma pneumonia, né, que é a antibiótico-terapia anterior, qual é o tipo de antibiótico que esse paciente vinha, né, usando antes desse episódio, a idade avançada, placa dentária, pelo acúmulo, né, de comida, né, acaba juntando micro-organismo, né, nessa, como se diz, nessa dentadura,
né? Então, com isso, aumenta o risco, né, de ir diretamente para o pulmão, tá? O tabagismo, doenças crônicas, etilismo, diabetes mellitus e também a desnutrição, né, são fatores de risco para o desenvolvimento de pneumonias. Depois nós vimos também sobre os exames, né, diagnóstico, que no caso o principal, né, é o raio-x, para ver, né, aonde está acometendo essa doença. O tratamento, né, a grande maioria dos casos, eles usam a antibiótico-terapia, que chamamos de pedra angular. Por que pedra angular? Porque faz o uso desses antibióticos, tá? Mesmo antes, sem saber, né, qual é o causador dessa doença, tá? Porque na grande maioria dos casos, o causador é um tipo de bactéria. Então, por isso eles fazem esse uso para depois fazer descoberta. Porque às vezes tem alguns tipos de infecções que elas são muito graves, ela se desenvolve de uma forma muito agressiva. Então, para não correr o risco de perder esses pacientes, os médicos, né, claro que vão avaliar o risco e o benefício, tá, de fazer essa antibiótico-terapia antes, né, de saber qual é o agente causador da doença. Então, antes disso, eles fazem, né, essa avaliação de risco e se ver que é mais eficaz, né, fazer, eles vão completar, né, esse tratamento com antibiótico-terapia antes da confirmação do tipo, né, de agente causador, tá? A prevenção, no caso, seriam as medidas primárias, né, de prevenção, seria incluído a vacina, né, contra a gripe e também contra a pneumonia, né, que no caso seria a pneumocócica e a vacina da gripe, que é feita de forma anual, tá? E em pacientes com ventilação mecânica, o mais ideal seria fazer, né, a limpeza, a aspiração nessa ventilação mecânica, né, no caso no tubo orotraqueal, né, ou uma traqueostomia, fazer a limpeza dela de uma forma mais estéril, né, para não correr o risco de levar agentes causadores de doenças para dentro desse organismo. As doenças pulmonares, né, obstrutiva crônica, nós vimos aqui também, que foi a segunda, né, doença que a gente acabou vendo sobre ela. É um estado patológico caracterizado pela limitação do fluxo de ar, que não é totalmente reversível. A DPOC inclui duas doenças, a enfisema e a bronquite crônica. Então, a DPOC, ela é considerada, né, como uma DPOC, quando se tem aquela dificuldade, né, em expandir os pulmões. Ele fica de uma forma mais enrijecida, tá? Ou também por acúmulo, né, de secreções, né, dentro desse pulmão, que vai fazer com que tenha uma maior dificuldade, né, para fazer essa respiração, essa ventilação, tá? Então, isso aí a gente considera como uma DPOC. E também é ideal, né, que a gente, para fazer, né, um tratamento ou um diagnóstico mais eficaz nesses pacientes com hipótese, né, de DPOC, a gente tenha a história clínica desse paciente em mãos, né, saber se ele era tabagista, se ele já trabalhou em algum lugar, né, que tinha muita poeira, se tinha alguma coisa que poderia ser nocivo, né, a esse sistema respiratório, tá? Se na família já teve algum caso, né, de parente com algum problema, né, do sistema respiratório, enfim, tá? A gente precisa ter essa noção, né, da história clínica desse paciente para a gente saber como seguir, né, o tratamento, como acompanhar esse paciente. Vimos também sobre o exame físico, né, que é realizado nesse paciente. Ele, durante, né, o exame físico, ele pode apresentar uma cianose central e também periférica. Anormalidades da parede torácica, frequência respiratória acima de 20, né, respirações por minuto. Ativação da musculatura em repouso, que os músculos acessórios, né, que nós tínhamos visto na aula,
que é o diafragma e também, né, a musculatura intercostal, que é a musculatura onde faz, né, essa cobertura, né, da caixa torácica, tá? Então, eles vão auxiliar, né, o nosso sistema respiratório, tá? E quando tem esses pacientes, né, com DPLC, muitas vezes, a grande maioria das vezes, eles usam esses músculos para estar auxiliando, né, porque como vai estar de forma mais dificultada, né, essa respiração, eles acabam usando, né, usufruindo dessa musculatura, né, para manter uma respiração mais ideal. Os métodos de diagnóstico, né, nós vimos aqui a espirometria, né, que mede a capacidade da via forçada e também o volume expiratório forçado, radiografia de tórax, tomografia, gasometria, que são alguns exames para diagnóstico da doença. Os cuidados e o tratamento. Dentro, né, desses tratamentos que se tem, né, da insuficiência respiratória devido a uma DPLC, seria a terapia não farmacológica, que é tentar melhorar, né, esse desempenho pulmonar desse paciente. Praticar uma atividade física, mesmo que seja branda, 10 minutos, né, por dia, e ele vai aumentando de acordo a sua resistência, né. Então, a gente tenta reverter a situação desse paciente de uma forma não farmacológica. Se for um caso mais grave, infelizmente não tem como, já tem que partir para medicação, né? E tem também a terapia farmacológica, que é o uso, né, de fármacos, o uso de medicamentos para tentar tratar, né, esse paciente com essas doenças. No caso, e lembrando, né, que quem faz a prescrição de medicação, né, vai ser sempre o médico, quem vai avaliar, fazer o diagnóstico e também a prescrição dessa medicação, tá? Aqui, dentro da medicação, tem os broncodilatadores, né, os glicocorticoides, a oxigenoterapia, né, para fazer esse auxílio desse paciente, para ajudar, né, com que esse paciente ele tenha uma respiração mais eficaz, tá? Aí vimos aqui a indicação de internação, que seria aqueles casos mais graves, né? Aqueles pacientes que apresentam dispneia de uma forma mais grave, ele já apresenta uma confusão, letargia, ele está mais lento, mais sonolento, né? Uma persistência do agravamento de hipoxemia. Lembrando que é hipoxemia, né? É uma baixa oxigenação. Então, eles já fizeram oxigenoterapia, o paciente ele não consegue reverter, né, a hipoxemia, está entrando, né, em estado grave, então tem que ser encaminhado para UTI, tá? A prevenção também, né, para uma DPLC, as vacinas antigripais, né, e na verdade não é nem prevenir a DPLC, no caso essas vacinas, né, essas prevenções, seriam o cuidado com o paciente, né, para que ele não desenvolva doenças em cima, né, já dessa DPLC, tá? Porque a DPLC, ela não tem cura, então uma vez, né, o paciente com DPLC, infelizmente, ele vai ter que conviver com aquilo, tá? A não ser, ele pode ter uma vida normal, pode, mas sempre ele vai estar mais suscetível a uma insuficiência respiratória, tá? Aí nessa prevenção temos as vacinas antigripais e também as pneumocócicas, né, que é contra a pneumonia, tá? E vimos também sobre as doenças, a bronquite crônica, né, a última doença que vimos dentro dessa insuficiência respiratória. Ela é definida como a presença de tosse produtiva por no mínimo 3 meses por ano, né, ou durante 2 anos consecutivos, tá? Então, é aquele paciente que apresenta, né, essa doença, essa presença de tosse, né? Alguns pacientes apresenta ela a crise muito aguda, né, muito intensa, né? Os sinais, os sintomas dela é muito intenso, tá? Então, eles são considerados a partir de 3 meses ou durante, né, 2 anos consecutivos. O paciente que apresentou, né, a crise, né, de bronquite, 2 anos seguidos, tá? Pode ser considerado como doença, né, bronquite crônica, tá? A fisiopatologia, né, da bronquite
através da obstrução das vias aéreas, que é causado por uma inflamação que vai causar esse excesso, né, de muco, esse excesso de secreção, tá? Aí com essa exceção, né, de muco, tá? É o que vai diminuir essa respiração, né? Diminuir essa troca gasosa eficaz, tá? Os sinais e os sintomas é a expectoração, né, de escarro com a cor normalmente mais acastanhada, o volume aumentado do escarro, né, e alteração de cor também, sibilos e roncos, aumento da frequência respiratória, porque esse paciente ele tenta compensar, então ele vai respirar mais vezes, né, por minuto, tá? Buscando uma respiração mais eficaz, tá? E os cuidados básicos, né, sempre em referente a qualquer doença, está sempre ligado àquele cuidado, né, mais próximo, né, por exemplo, antibiótico-terapia quando necessário, explicar para o paciente, né, o que está acontecendo, qual a medicação ele está tomando, que hora que deve ser tomada, né, hidratação vigorosa para esse paciente, manter a umidade ideal das vias aéreas, evitar o uso de antitussígenos e agentes mucolíticos, melhora, né, da troca gasosa desse paciente. Então a gente precisa fazer com que esse paciente ele mantenha, né, essas trocas gasosas o melhor possível. A próxima matéria que vimos, né, foi a respeito, né, do coronavírus, né, o Covid-2019, né, Covid-19. Nós vimos que ele foi descoberto, né, no final do ano passado, por isso o nome 2019, e que foi relacionado a pacientes que apresentavam sintomas, né, de pneumonia, pacientes com pneumonia. Só que eles descobriram que era um agente causador que eles nunca tinham visto, nunca foi detectado antes, né? Por isso que foi uma descoberta de um novo agente, né, causador. E como a gente vê agora, né, com essas atualidades, todo dia pacientes, infelizmente, morrendo, né, por causa da doença e apresentando vários sintomas, nós vimos que a maioria desses pacientes, o grande número, né, vem com febre, apresenta uma grave, né, deficiência, insuficiência respiratória, tá? Então, assim, esses pacientes os que vão precisar, né, de socorro, os pacientes que vão precisar ir ao hospital, né, para fazer um tratamento, né, porque acaba sendo uma doença muito rápida, né, ela age muito rápida, e principalmente entre o grupo de risco, são os idosos, pessoas, né, que apresentam alguma doença crônica, né, respiratória, aquelas pessoas que apresentam uma baixa imunidade, né, então são esses pacientes, o grupo de risco que de acabar sendo infectado, né, com esse vírus. Então, vimos aqui que eles apresentam febre, né, alguns dispneias, e acabam tendo que ir até o hospital, né, para fazer esses cuidados mais específicos, porque lá está tendo, né, todos esses cuidados para que não aconteça, né, infelizmente, para que não venha ao óbito, né, esse paciente. Vimos também a questão, né, medidas do dia a dia que pode evitar, né, essas infecções, que é a lavagem das mãos, o ato de tossir, não tossir nas mãos para não acabar pegando em outro local, né, e acabar contaminando, fazer sempre a higienização de forma correta, no caso, né, a higienização com água e sabão, né, álcool também, álcool em gel. Só que também, gente, a gente tem que ter um pouco de consciência. Não adianta você ficar lá o dia inteiro só álcool em gel, álcool em gel, álcool em gel, tá? Porque só o álcool em gel, beleza, né, mata. Mas vai chegar uma hora que a sua mão vai estar muito sobrecarregada, né? Então, você precisa estar sempre, além do álcool em gel, fazendo a higienização, tá? Higienização que eu falo não é com álcool em gel. A higienização que eu falo é água e sabão, que é o mais ideal, tá? Você precisa lavar e também, né, desinfectar com álcool em gel, tá? Então, não adianta você sujar a mão e ficar só passando álcool em gel, né, um em cima do outro, tá?
Aí tratamento aqui nós vimos também que infelizmente ainda não há, né, tratamento, tem alguns estudos falando sobre algumas vacinas, ainda não há um tratamento específico, né, que fale que eles estão, né, usando algumas medicações para tratamento, algumas, graças a Deus, está tendo sucesso, mas ainda não é aquela questão de, esse medicamento que vamos usar em todos os pacientes, ainda não há nada comprovado em relação a isso, tá? Depois, né, saímos das insuficiências respiratórias e passamos, né, para as doenças cardiovasculares, tá? Dentro, né, dessas doenças cardiovasculares, nós vimos várias outras doenças, tá? Que é as doenças que vão afetar, né, esse sistema vascular, tá? Então, aqui, as doenças cardiovasculares, ela afeta, né, o sistema circulatório, ou seja, o coração e também os vasos sanguíneos, tá? E, assim, dentre essas doenças, né, cardiovasculares, nós vimos que estão os fatores de risco, são as principais causas, né, que estão dentro. Na verdade, na grande maioria das doenças, são aqueles fatores de risco que são modificáveis, né, que a gente consegue alterar, né? Infelizmente, alguns casos não, que são aquelas pessoas, né, que já nascem com um problema, com algum problema cardíaco, né, ou já nascem com alguma alteração relacionada à função, né, cardíaca, mas a grande maioria é a má alimentação, o mau hábito, né, de vida que tem. Então, são coisas modificáveis, que a gente consegue modificar, né? Infelizmente, essas doenças cardiovasculares estão relacionadas a essa má alimentação, essa mau hábito de vida que essas pessoas, né, nós temos. Então, dentre, né, esses fatores de riscos modificáveis, a má alimentação, como o açúcar, né, elevado, sal, abuso de bebidas alcoólicas, né, fumar, pouco, né, exercício, no caso, né, o sedentarismo, tá? Então, a gente precisa, cada dia que passa, a gente precisa trabalhar muito em cima disso. Fazer com que as pessoas se cuidem mais, né? Tenham uma melhor alimentação, que pratiquem mais atividades físicas para evitar, porque o grande número, igual eu falei com vocês, o grande número, né, dessas doenças cardiovasculares, elas estão relacionadas a esse má hábito de vida que as pessoas têm. Os não modificáveis, né, que eu falei com vocês, que é idade, sexo, no caso, né, genética, que está relacionado, né? Aí depois nós entramos, né, entre as doenças que estão dentre as mais acometidas, né, que estão dentro desse grupo de doenças cardiovasculares. A primeira que eu coloquei aqui para vocês foi a hipertensão arterial, que ela é classificada, né, a partir acima, né, no caso, a hipertensão de primeiro grau, tá? Ela é de 140 por 90, né? Que ela já é classificada como uma hipertensão, tá? Hipertensão já de estágio 1. E infelizmente, igual eu falei com vocês, são doenças que podem ser evitadas, tá? Que podem ser cuidadas, que podem... mas foi genético. Mas não é porque foi genético que você não precisa se cuidar, né? Então, a gente tem que colocar na cabeça desses pacientes, e às vezes são os que mais, tanto os diabéticos quanto os hipertensos, às vezes são os que mais dão trabalho, né? Eles não cuidam da alimentação, eles não querem fazer atividade física, né? Então, a gente precisa ter um maior cuidado, um maior carinho, porque o grupo de risco, né, a maioria desses pacientes são idosos, né? Então, para a gente não perder nossos idosos, a gente tem que ter um cuidado maior. E dentro, né, da hipertensão, nós temos, né, os estágios dessas hipertensão, que o normal é abaixo, né, de 120 por 80, né? O ideal é que ela esteja abaixo ou no máximo igual, tá? Abaixo ou igual a 120 por 80.
Uma pré-hipertensão é de 121 a 139, né, para sistólica, e diastólica de 81 até 89, estágio 1 da sistólica de 140 a 159, a diastólica de 90 a 99, estágio 2 para sistólica 160 a 179, diastólica de 100 a 109. E estágio 3, acima ou igual a 180 para sistólica e diastólica acima ou igual a 110. Então, ela já está em um nível mais elevado, né? Então, a gente tem que estar com um cuidado ainda maior dentre esses pacientes. Como eu falei com vocês, né, os fatores de risco, praticamente dentro desse grupo, né, de doenças cardiovasculares, a grande maioria que a gente vê vai sempre estar repetindo. Tá? Então, aqui o fumo, o estresse, consumo de bebida, obesidade, grande consumo, né, de sal, nível alto de colesterol, falta de atividade física, diabetes, tá? Então, tudo isso aí vai estar podendo trazer nesse paciente um estado de hipertensão arterial, tá? Os sintomas, sinais e sintomas, enjoos e tontura, dor de cabeça, sangramento pelo nariz, cansaço excessivo, visão embaçada, dor no peito, tá? Então, tudo isso aqui pode ser sinais e sintomas, né, desses pacientes hipertensos, tá? O tratamento é o cuidado, né? O primeiro caso é mudar, né, esse hábito de vida desse paciente, tentar ter uma melhor qualidade de vida e em outros casos não adianta, né? Então tem que fazer como se diz, a indicação, a prescrição, né, de antihipertensivos, né, de medicação que vai tentar ajudar, né, a controlar essa pressão arterial, tá? Eu coloquei para vocês, já mostrei para vocês algumas medicações para hipertensão, como furosemida, hidroclorotiazida, né, captopril, enfim, N outros medicações, né, que vão estar auxiliando esse paciente a tentar, né, controlar essa hipertensão. A prevenção. Prevenção nada mais é do que mudança de hábito, né? Então, esse paciente manter uma qualidade de vida melhor possível, né? Desde a idade, né, mais nova até a idade idosa, né? Então, a gente tem que cuidar desde cedo para que não chegue, né, futuramente e desenvolva essas doenças, tá? Depois vimos sobre o infarto agudo, né, do miocárdio. O que é esse infarto agudo? É a falta, né, o infarto nada mais é do que a morte, né, celular. O infarto é a falta da oxigenação, tá, de qualquer área, né, no caso. Nesse caso aqui, infarto agudo do miocárdio, o miocárdio é a musculatura do coração. Então, significa que está faltando, né, faltando oxigenação de forma aguda, né, o próprio nome diz, na musculatura do coração, tá? E isso é ocasionado, a grande maioria, né, dos casos de infarto, eles estão associados à aterosclerose, tá? Que é a presença, né, de ateromas, que são placas de gorduras, né, com cálcio, e outras substâncias que vão calcificar e vão fazer esse entupimento, né, vão entupir esses vasos que vão fazer essa irrigação do nosso coração, tá? Aí eu coloquei para vocês, né, umas três fotinhas onde vocês podem comparar, né, o nível de infarto, né, desde o mais brando, né, uma obstrução mais branda, até o mais agudo, tá? Os sinais e sintomas desses pacientes náusea, vômito, sudorese fria, né, e profusa. O diagnóstico, normalmente, pode se dar através, né, de um eletrocardiograma, que tem que fazer, né, em todos os pacientes que chegam no pronto-socorro, né, no hospital, na clínica, o paciente queixa, né, esses sintomas que pode ser devido a um infarto, né,
ou que seja mesmo alguma arritmia, né? Então esse paciente ele tem que ter esse exame feito para estar conferindo como é que esse coração, né, está seguindo, como é que ele está batendo, como é que ele está mantendo esse organismo, tá? Tem aí a foto também, né, do eletrocardiograma normal e o alterado. Falando também sobre os marcadores séricos, né, de necrose miocárdica. Esses marcadores são exames, né, coletados a partir de uma amostra sanguínea e a gente vai, né, no caso, o laboratório vai fazer avaliação se há ou não presença desses marcadores. E tendo, né, a presença desses marcadores é que vai falar se esse paciente, né, sofreu um infarto, há quanto tempo esse infarto, né, veio acontecer, né, quanto tempo esse paciente está tendo esses sinais e sintomas, né, de um infarto, tá? Aí depois vimos também o tratamento, que tem o tratamento desse paciente, ele tem que ser de forma muito rápida, né, porque quanto mais tempo ficar sem oxigenação, né, sem fluxo sanguíneo nesse coração, maior será a consequência para esse paciente, né. Então nós vimos que um dos casos, né, de tratamento é a angioplastia, né, que é um procedimento onde a gente vai passar, onde, né, o médico vai passar um catéter, né, para chegar até o ponto de obstrução para fazer com que tenha a retirada, né, dessas placas de gordura, né, para passagem do fluxo normal. E tem angioplastia com stent, né, que é colocada da telinha, né, dentro desses vasos sanguíneos para fazer uma melhor irrigação, para segurar de uma forma mais prolongada, né, para não acontecer uma nova obstrução naquele mesmo local, tá? Tem também a cirurgia, né, de revascularização miocárdica, né, que é a famosa ponte safena, né, que nós vimos também sobre ela, e a assistência de enfermagem, né, no infarto agudo do miocárdio. Aqui no caso, a gente precisa ter um cuidado muito minucioso com esse paciente, né? A gente tem que ficar muito esperto com as alterações, né, fisiológicas desse paciente. Então, pode apresentar alteração, né, arterial, frequência cardíaca, né, desse paciente pode estar alterado, ele pode apresentar alguma dor. Então, a gente tem que estar sempre, né, em atenção com esse paciente para que não aconteça novamente, né, que ele é um grupo de risco de ter um novo infarto, tá? Depois nós vimos também sobre a aterosclerose, né? A aterosclerose, ela não é uma doença em si, ela é uma condição, né, que vai causar, né, vai trazer uma doença para esse paciente. A aterosclerose, ela é como se diz, a principal, né, causadora dos infartos, né, que a gente acabou de falar aqui. Então, ela é um acúmulo, né, de placa de gordura com cálcio e outras substâncias que vão calcificar, né, fazendo um entupimento, né, uma diminuição do vaso, né, da passagem desses vasos, tanto arterial quanto o venoso, né, fazendo com que principalmente, né, nas artérias, fazendo com que diminua esse fluxo sanguíneo e acaba deixando faltar, né, oxigenação, suprimentos para que esses órgãos funcionem de uma forma adequada, tá? Aqui a gente viu, né, que ela contribui para vários tipos de doença, né, para o aparecimento, como as doença cardíaca isquêmica, doença vascular cerebral, doença renal, doença isquêmica intestinal, insuficiência circulatória dos membros inferiores, enfim. Então, ela pode acarretar em várias doenças, né, e todas normalmente ligadas ao sistema vascular, né? Então, se a gente quer evitar qualquer tipo de doença, que a gente haja nessa condição, né? Que a gente haja em cima dessa condição. O paciente, ele já apresenta, né, um alto índice de gordura, né? Ele está obeso, é hipertenso,
Então, ele tem uma grande chance de, às vezes, desenvolver, né, esses ateromas, né, desenvolver a aterosclerose. Os sinais e os sintomas, né, aqui fala que é uma doença perigosa, né, por muitas vezes a sua evolução ela é silenciosa, tá? Então, assim, a condição, né, de aterosclerose, ela quase não apresenta sintomas, tá? A pessoa vai descobrir que tem, né, esse ateroma quando ela já está desenvolvendo uma doença mais grave, por exemplo, um infarto, alguma insuficiência renal, tá? Então, infelizmente, a pessoa vai conseguir descobrir, né, que tem essa condição, né, aterosclerose, quando ela já está mais avançada, tá? E aqui, prevenção, alimentação saudável, evitar, né, as bebidas alcoólicas, praticar atividade física, ficar atento à pressão arterial. Então, não sei se vocês conseguiram perceber que a grande maioria dessas doenças, elas estão sempre linkadas, né? Elas estão conectadas nesse fato de hábito saudável, né? Elas estão, aliás, né, hábito saudável não, hábito mal, né? A falta de hábitos saudáveis. Então, assim, nós precisamos sempre estar apertando, né, clicando em cima dessa tecla, porque é primordial, né? Então, assim, a gente vê, né, comprovadamente que várias doenças se desenvolvem pela falta dessa alimentação correta, por falta de uma atividade física, né? Então, a gente tem que estar sempre nos educando, porque, na verdade, a gente precisa nos educar para depois educar, né, outras pessoas. Então, assim, a gente precisa nos cuidar mais, né? Alimentação, atividade física, enfim, porque está aqui, né, comprovado que várias doenças podem sim ser ocasionadas por essas atitudes, né? Por esse hábito de vida que não é nada saudável, tá? O diagnóstico, né, ele é feito a partir da identificação dos fatores de risco desse paciente. Então, como é que ele leva essa vida, né? Esse paciente, ele comia bem? Ele fazia atividade física? Tá? Então, assim, o ateroma, a aterosclerose, né, ela é descoberta a partir dessa história clínica desse paciente, tá? E o tratamento, no caso, seria para começar, né, esse paciente ele tem que mudar, né, a vida, né, o hábito de vida dele, porque de nada adianta o médico passar, né, fazer o cateterismo, que é o cateterismo, ele é usado principalmente, né, como forma de diagnóstico, né, porque ele é a passagem, né, de um catéter para descobrir aonde está o ponto de obstrução, tá? Em muitos casos, só com o cateterismo resolve o caso, né, não precisa fazer a angioplastia. Mas se tem uma obstrução, né, muito extensa ou muito intensa, né? Então precisa fazer a passagem da angioplastia, tá? Que é feita praticamente no mesmo momento, tá? Durante o cateterismo. E aqui também tem a angioplastia com stent, tá? Deixei para vocês também, né, uma foto, né, de ponto de obstrução e depois, né, da desobstrução, tá? Depois falamos também sobre angina precordial, né, que é uma síndrome clínica do desconforto da pressão precordial decorrente a uma isquemia miocárdica transitória sem infarto, tá? Então, a dor, ela acontece pela falta de oxigenação. Só que essa falta de oxigenação, ela é temporária, tá? Tem sim pode ter alguma obstrução? Pode, mas ela tá ali, ela pode, como que eu posso dizer para vocês? Ela pode ser transitória, tá? Então, assim, pode acontecer obstrução, mas ela pode depois seguir o fluxo normalmente, tá? Mas se está acontecendo, pode ser que pode estar acontecendo, né, um início de uma aterosclerose, tá? Então, é bom o paciente que tem, né, esses sintomas, né, a angina precordial, ele precisa estar verificando, né, o porquê do acontecido, porque às vezes pode estar gerando aí, né, vir a cometer outras doenças mais graves, tá?
Aqui nós vimos também a angina, ela pode ser estável e também instável. E estável ela é causada por isquemia transitória, né? Ela surge quando a pessoa faz algum tipo de esforço e quando ela entra em repouso, desaparece, né, essas dores na região precordial, tá? E a instável ela é ela é mais grave, né, do que estável. Ela apresenta os seus sintomas mais intensos, tá? E com isso, né, às vezes o paciente ele faz um esforço, ele tem, né, a dor, porém ele em repouso ele não cessa essa dor, tá? Então essa é a considerada angina instável, tá? Não tem o infarto, né, mas pode ser um início, né, indicativo de um início de um infarto, ainda não aconteceu o infarto em si. Então esse paciente ele tem que ter um cuidado ainda maior, tá? Porque qualquer hora ele pode vir a ter esse futuro infarto, tá? A angina, no caso que está falando, né, que normalmente a pessoa ela sente aquela dor, aquela sensação, né, de dor na região do peito, aquela pressão, né, que o paciente sempre queixa, tá? Por isso, né, claro, o nome é dor angina precordial, tá? Esse paciente pode também apresentar dor, né, na região dos braços, dor na região do dorso, garganta, mandíbula, dentes, tá? Então, assim, são alguns sintomas que os pacientes podem apresentar mesmo não tendo, né, o infarto, tá? Mas às vezes pode ser uma angina, né, instável, tá? De forma mais agravada. O diagnóstico, sintomas típicos, né, que são esses sintomas que a gente acabou de falar, e através do eletrocardiograma, tá? Então, assim, sempre que os pacientes têm essas queixas, né, esses sinais e sintomas, então sempre o médico vai pedir para ver em que está associado, tá? O tratamento desse paciente vai ser modificação de seus hábitos de vida, né? Fazer uso, né, de medicações, como, por exemplo, drogas, né, antiplaquetárias, né, como o AS, beta-bloqueadores, enfim, tá? Esse paciente ele vai fazer algumas medicações mais específicas, né, para esse sistema cardiovascular, tá? Para evitar que esse paciente, né, desenvolva um infarto, tá? O principal, né, o principal objetivo, né, dessa medicação, né, desse tratamento é aliviar a dor desse paciente, né, prevenir e reduzir essa isquemia, né, essa falta de oxigenação, reduzir eventos isquêmicos futuros, né, no caso, por exemplo, o infarto, tá, o futuro e de forma mais agravada. E por último, né, nós vimos sobre o acidente vascular encefálico, tá? O acidente vascular encefálico, nós vimos que ele tem duas formas de acontecer. Ele pode ser isquêmico, que pode ser acometido, né, através de uma aterosclerose, né, um ateroma, que é o entupimento, né, da artéria na região, né, do encéfalo, tá? Então, por isso, né, acidente vascular encefálico, né, isquêmico, tá? Que é a falta de oxigenação. Já o hemorrágico, né, é quando tem a ruptura dessas artérias, né, da região encefálica e que tem o extravasamento de sangue, né? A corrente sanguínea ela extravasa, né, para fora dessa região encefálica, tá? Então tem essa diferença de um para o outro, tá? E lembrando, né, que o isquêmico ele representa, né, 80% de todos os casos, ou seja, a grande maioria dos casos que acontece são isquêmicos, tá? Deixei para vocês também, né, uma fotinha do isquêmico e o hemorrágico, para vocês estarem comparando um com o outro. Os sinais e sintomas.
Os sinais e sintomas dessa doença, né, no caso do acidente vascular encefálico, ele é variado, tá? Porque vai depender qual tipo, né, de doença, qual tipo que está acontecendo, né? Se é o isquêmico ou se é o hemorrágico, tá? Mas o paciente ele pode estar apresentando alteração neurológica, fortes dores de cabeça, né? Fraquezas, aqueles sinais e sintomas frequentes, por exemplo. Ele pode apresentar uma dificuldade na fala, no andar, né? Alguns pacientes simplesmente acorda e não está conseguindo mexer uma parte do corpo, tá? Então, esses sim são sintomas, né, de um acidente vascular encefálico, tá? O seu diagnóstico, ele vai basear principalmente na história clínica desse paciente, que é igual eu falei com vocês, tá? Doenças cardiovasculares, elas estão relacionadas, a grande maioria, ao hábito de vida desse paciente, né, ao mau hábito, né, de vida desse paciente. Então, por isso a gente precisa saber, tá? Não, ele sempre foi saudável, sempre teve uma boa alimentação, então a gente precisa recorrer. Então pode ser alguma coisa anatômica, né? Alguma artéria que esteja tendo alguma alteração, então não é nada em relação ao hábito de vida desse paciente. Então, por isso a gente precisa ter acesso a tudo que esteja relacionado à história clínica do paciente, tá? Para fazer, né, a diferenciação, né, se ele é isquêmico ou hemorrágico, vai ser através de uma tomografia computadorizada, tá? Tem a necessidade desse exame? Sim, tem que fazer. Por quê? Porque se a gente, para fazer o tratamento, né, cada um tem um tipo de tratamento, tá? O hemorrágico eu não posso tratar, né, o isquêmico, tá? Então eu preciso fazer com que fazer, né, com que essa diferenciação ela seja de uma forma mais rápida, tá? Através desse exame, né, de tomografia, no caso do crânio, tá? Referente, né, ao tratamento dessa doença, né, do acidente vascular encefálico, vai depender, né, o médico ele vai precisar avaliar, né, qual tipo de tratamento que vai ser mais eficaz. Por quê? Antes desse tratamento acontecer, ele precisa avaliar qual foi o tipo, né, de acidente vascular encefálico que aconteceu. Se foi o hemorrágico ou se foi o isquêmico, porque cada um vai ter um tipo, né, de tratamento específico, tá? Um não pode fazer o tratamento do outro, tá? Não pode ser o mesmo tipo, né, de tratamento. E dentre, né, os cuidados de enfermagem, tá? A reabilitação motor e funcional, administrar a medicação, né? Fazer o cuidado emocional desse paciente, porque muitas das vezes esse paciente ele vai ter sequelas, né? Ele vai ficar com algumas sequelas. Então, por isso, a gente precisa trabalhar, né, o psicológico, o lado emocional desse paciente, né? Monitorar, né, as funções fisiológicas, o cuidado com a pele, né? Fazer o cateterismo urinário, que é a passagem da sonda, se for o caso, né, se necessário. Então, tem paciente que ele vai ficar acamado, debilitado, né? Então, ele não vai conseguir fazer as suas higienes, né? Fazer higiene oral, tomar um banho, tá? Então, nós, né, da área da enfermagem, precisamos ter todo esse cuidado com esse paciente, né? Desde o banho, desde uma conversa, até a questão emocional, né? Cuidado com a medicação, né? Fazer toda a medicação desse paciente, né? Orientação, né? Fazer a educação desse paciente, porque mesmo que ele saia de lá sem nenhuma sequela, né? Peraí, mas o paciente ele pode sair de lá e fazer tudo de novo, ele pode manter uma vida não saudável. Então, nós precisamos orientar, nós precisamos educar esse paciente para que ele não volte para dentro daquele hospital, né? Então, por isso, a nossa importância, né? Nós da área da enfermagem que vai estar ali perto desse paciente, orientando, e muitos pacientes, ele confia mais no enfermeiro que no próprio médico, né, por ter esse contato, porque às vezes o médico passa uma vez no dia, e tem enfermeiro, né, técnico de enfermagem que passa 10 vezes, tá? Então a gente está sempre ali em contato com esses pacientes. Então, por isso, esse maior carinho, esse maior cuidado tem que ser de nós, né, devido a essa presença, né, esse autocontato com esses pacientes, tá bom?
Pessoal, então, foi isso, né, o nosso resumão, tá? Eu tentei resumir o máximo possível, mas essa apostila que eu estou disponibilizando aí para vocês, ela tá mais completa, vocês vão continuar lendo, né? Aqui também eu deixei os termos técnicos para a gente estar trabalhando já essa questão de termos técnicos, né? Para vocês chegarem no próximo semestre, no próximo bimestre, já afiados, né, nessa questão de termos técnicos. Então foi isso, né, a aula de hoje foi um resumão mesmo de tudo que a gente viu desde o início até a última aula. Eu espero que vocês compreendam, né, tudo que a gente vem estudando. Eu espero que vocês tenham conseguido fazer, né, como se diz, captar uma informação, né, aprender, né, algo mais, tá? Eu espero de coração que a gente se reencontra o mais breve possível, tá? Um beijo para vocês, ficam com Deus, estudem, mantenham o foco, que vai dar tudo certo, tá? Um beijo, tchau!